Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida aqui, para a tua meditação. Eu estava lendo aqui Números 20, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Sim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Discutiam com Moisés e diziam: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês não trouxeram a Assembleia do Senhor para este lugar, para o deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram perante o Senhor com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. Irmãos, olha que interessante isso. Eu peço que você dobre sua atenção nessa palavra. Percebe que em Números 20, a Bíblia diz que o povo está no deserto. Aí a palavra do Senhor afirma que o povo queria água para beber. Eles não tinham água, porque deserto é um lugar onde não tem nada, é um lugar ausente. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que pelo fato de eles não ter água, eles vão até Moisés e Arão e vai discutir com Moisés e Arão. Por que o povo está indo até Moisés e Arão? Porque Moisés foi o homem responsável em tirar o povo do Egito. Então percebe que tudo que acontecia, ele jogava responsabilidade para Moisés, porque Moisés era o responsável pelo povo. Aí a Bíblia diz que eles vão até Moisés e vai falar assim, ó, quem dera a gente tivesse morridos perante o Senhor. Escuta só, o povo está preferindo morrer do que passar pelo deserto. Deserto, irmão, na Bíblia simboliza a prova, porque você pegar a palestra aí que o próprio Moisés fala, o Senhor trouxe vocês para o deserto a fim de provar vocês e para mostrar para vocês que vocês não viverão só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aleluia, Jesus. Aí escuta isso aqui, o interessante é que o povo não quer passar pelo deserto, mas preferia morrer. Olha o que o povo falou, quem dera a gente tivesse caído a espada. Espada, irmão, eles estão significando que eles queriam morrer, preferiam morrer do que passar pelo deserto. É gente que não quer passar pela prova. Filho, não tem como você alcançar algo de Deus se você não passar pelo deserto. Jesus passou pelo deserto, Moisés passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto. Todos os homens, filho, começou pelo deserto. Até Jesus, sendo Deus, passou pelo deserto. Escuta isso aqui, só que entenda. Eles vão falar assim, quem dera a gente tivesse morrido no deserto. Por que você trouxe nosso povo e nosso rebanho para esse lugar terrível? Percebe? O povo começa a questionar, começa a murmurar. Por que eles estão murmurando? Porque não tem água para eles. A gente está murmurando porque não tem nada na vida, está questionando. Para de reclamar, irmão. Você não tem que reclamar, em tudo dá graça ao Senhor. A Bíblia diz, em tudo dá graça ao Senhor. Porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Paulo diz para você dar graça em tudo. Não adianta murmurar, irmão. A Bíblia diz pelo fato do povo murmurar, aquilo que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Por causa da murmuração do povo. Escuta isso aqui. Eles vão falar assim, quem dera a gente tivesse morrido. Por que você trouxe nosso povo para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, não há figos, não há uvas, não há água para beber. Percebe? O povo está começando a questionar porque não tem alimento para eles. Então eles estão murmurando. É gente ingrata, independente da situação que você está, irmão. A Bíblia fala para você dar graça ao Senhor. Aí você fala, peraí, como que eu vou dar graças a Deus se a prova é grande? A Bíblia manda, irmão, você agradecer a Deus em todo o tempo. Escuta isso aqui, em tudo dá graça ao Senhor, independente da situação que você se encontra. A palavra do Senhor afirma que é para a gente dar graças a Deus. Aleluia. Aí escuta isso aqui. Olha o que está escrito no versículo número 6. E Números 21, 6. Diz assim, Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. Sabe o que eu achei tremendo? Percebe uma coisa. O povo está falando assim para Moisés, a gente não tem água. A gente não tem figo, não tem cereal, não tem nada para comer aqui. A Bíblia diz que Moisés saiu e foi para a tenda do encontro e se prostrou. Sabe o que Moisés está fazendo? Moisés está ouvindo a afronta e está levando para Deus. Percebe? Olha que interessante, Moisés não está batendo boca, Moisés não está discutindo. Moisés está ouvindo o que eles estão falando, os questionamentos, e está levando para Deus. A Bíblia vai dizer em Tiago 5,13, alguém está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Percebe que Moisés está ouvindo as afrontas, as dificuldades do povo e está orando. Eita, não adianta, irmão, você bater boca. Pega as afrontas, as dificuldades, leva para o quarto. Ora. A Bíblia manda você orar. Aleluia. Escuta isso aqui. Percebe uma coisa. Olha que tremendo isso. Se atenta para isso. Olha que tremendo. O povo está falando assim para Moisés. Por que você me trouxe para esse lugar terrível? Aqui não há romã, não há figo,
não há uvas, não há água para beber. Só que a Bíblia diz, olha que interessante, Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia do Senhor, entraram na tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor apareceu. Percebe que Moisés vai contar para quem pode resolver. O povo não está tendo água, o povo não está tendo alimento, só que Moisés fez o quê? Vou falar com Deus. Vou falar com quem pode resolver. Não adianta, filho. Tem coisa que não adianta você contar para um e para outro. Tem coisa que só Deus pode fazer por você. Eita glória. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que aquela mulher, ela sofreu de uma hemorragia. 12 anos. A Bíblia diz que ela foi nos médicos. Os médicos não poderiam resolver a situação dela. Só que ela ouvindo falar de Jesus, a Bíblia diz que aquela mulher foi por detrás de Jesus, tocou na orla do seu manto e ficou curada. Então percebe, os médicos não poderiam curar ela. Somente Jesus. Quando ela tocou na orla do manto de Jesus, ela ficou curada. A hemorragia estancou. Tem coisas que só Deus pode fazer por você. Tem coisas que o homem não pode fazer, mas tem coisas que o Senhor pode fazer. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Aleluia! Glória a Deus! Aí escuta isso aqui. Percebe uma coisa. Olha que tremendo isso. Moisés pegou as afrontas, a dificuldade do povo, e a Bíblia fala que ele entrou na tenda do encontro e se prostrou com o rosto em terra. E a glória do Senhor apareceu. Percebe, quando Moisés se prostra, Deus aparece. Moisés contou a situação dele para Deus. Moisés está pegando as afrontas do povo e está levando para o Senhor. Comece a transformar a sua dificuldade em oração, irmão. É isso que você tem que fazer. Aí escuta isso aqui. Aí olha o que Deus vai falar para Moisés. Quando Moisés levou a dificuldade do povo para Deus, a Bíblia diz que a glória do Senhor apareceu. Aí Deus falou assim, Moisés, pegue a vara com seu irmão Arão, reúne a comunidade diante deles e fale com a rocha. E ela dará água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Percebe uma coisa? O povo estava querendo o quê? Água. Aí quando Moisés falou para Deus, a Bíblia diz que o Senhor falou assim, Moisés, faz o seguinte, já que você trouxe a afronta do povo para mim, reúna o povo diante de uma rocha. Você vai falar com a rocha e ela vai dar água na vista de todos os homens. Escuta isso aqui. Moisés vai reunir o povo. Só que percebe que Deus falou para Moisés, Moisés, fala com a rocha. Presta atenção, Deus mandou Moisés falar com a rocha, dialogar com a rocha, bater papo com a rocha. Era isso que Deus falou, escuta só. Só que a Bíblia diz que Moisés vai fazer assim, ó. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como ele havia ordenado. Moisés reuniu a assembleia juntamente com Arão em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água, e a comunidade dos rebanhos beberam. Escuta isso aqui. Deus não mandou Moisés bater na rocha. Deus mandou Moisés falar com a rocha. Só que percebe, por que Moisés agiu de modo errado? Por que Moisés não fez como Deus mandou? Sabe por quê? Porque se atenta, Moisés estava nervoso com o povo. Olha o que ele vai fazer, ele vai reunir o povo e ele vai falar assim, rebeldes, será que eu tenho que fazer com que dessa rocha saia água? Então percebe que Moisés está nervoso. Quando Moisés se ira, pelo fato dele estar nervoso, a Bíblia diz que ele vai ferir a rocha. E ele não vai falar. Quando ele feriu a rocha, a palavra do Senhor afirma que Deus falou assim, Moisés, só porque você bateu na rocha, você não vai entrar na terra. Percebe, Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Por causa do povo, ele ficou nervoso com o povo e ele feriu a rocha. Então percebe, por causa do povo, ele não entrou na terra. É gente que vai perder a salvação por causa de amizade. Filho, você tem que entender uma coisa, perca o que tiver que perder, irmão, mas não perde a salvação em Cristo Jesus. Escuta isso aqui, só porque Moisés bateu na rocha e ele ficou nervoso, Deus não deixou ele entrar. Deus falou assim, Moisés, você não fez como eu mandei. Você não vai entrar na terra, você não vai conduzir esse povo na terra prometida, você não vai conduzir esse povo na terra de Canaã, a terra que eu prometi para eles. O povo vai entrar, mas Moisés não vai entrar, porque Moisés agiu de modo errado, ele desobedeceu ao Senhor, ele não fez como Deus ordenou. Irmão, a desobediência não te deixa alcançar a promessa que Deus tem. Desobediente, Deus não deixa. Filho, você acha que você no pecado, você vai entrar no céu? Você não vai entrar no céu se estiver no pecado desobedecendo a Deus. Você não entra onde Deus quer, filho. Você quer ver uma coisa? Percebe uma coisa. Olha que interessante. A Bíblia diz que Moisés, ele era como um amigo para Deus. Deus falou assim, Moisés, eu falo com Moisés como um amigo. Só que percebe, por mais que Deus considerou Moisés como um amigo, quando Moisés desobedece, ele não entra na terra. Se nem Moisés entrou na terra, você acha que você desobedecendo vai entrar no céu? Filho, se a trombeta tocar e você estiver no pecado, você vai ficar, irmão. Eita, Jesus, eu vou falar, rapaz. Isso aqui é Bíblia, irmão. Escuta isso aqui, percebe uma coisa. Só porque Moisés feriu a rocha, ele não entrou na terra. Deus falou, Moisés, você não vai entrar, porque você não fez como eu mandei. Só que, irmão, eu entendi o porquê que Moisés feriu. Porque Moisés estava nervoso, irmão.
Por isso que a Bíblia diz, não dê espaço para ira. Escuta isso aqui. Moisés estava nervoso, irmão, que o povo estava irado. Ele vai chamar o povo e falar, seus rebeldes, será que eu tenho que fazer sair água dessa rocha para dar a vocês? E ele vai lá e bate na rocha. Por causa do povo, ele ficou fora da terra. Sabe o que significa isso? É pessoas que vai perder a salvação, tá perdendo promessa por causa de pessoas. Filho, se essa amizade está te levando para longe de Deus, tira de você. Tem coisas, filho, que está te afastando de Deus. Remove isso de você, rapaz. Eita, Jesus. Eu vou falar, Jeová. Aí olha o que Deus falou quando Moisés bateu na rocha. O Senhor falou assim, o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, você não conduzirá esta comunidade para a terra que dou a vocês. Deus na hora falou, Moisés, só porque você agiu de modo errado, você não vai entrar na terra. Então percebe, a desobediência não te deixa alcançar o lugar que Deus tem para você. Escuta isso aqui, olha que tremendo isso. Percebe o que Deus falou? O Senhor, porém, disse a Moisés, como você não confiou em mim, para honrar minha santidade à vista dos israelitas, você não conduzirá essa terra. Você não conduzirá essa comunidade para a terra que dou a vocês. Deus na hora falou a Moisés, você não vai conduzir esse povo até a promessa que eu tenho para eles. Você vai ficar fora. Eu acho interessante, irmão, se você pegar para ler em Deuteronômio, a Bíblia diz que o Senhor fala assim para Moisés, Moisés, suba nesse monte, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. Se você tomar leitura, você vai ver que Moisés pediu para Deus. Ele queria entrar na terra, só que Deus falou que não ia entrar mais. Filho, quando Deus determina, não tem quem possa fazer ele revogar, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem, nem para que minta e nem para que se arrependa. Moisés tinha orado para Deus, ele falou, Senhor, deixa eu entrar na terra, só que Deus não vai deixar. Moisés disse, eu pedi para Deus, só que o Senhor falou que não ia entrar. Deus não volta, filho, para trás. O Senhor é filho do homem para se arrepender. Quando ele fala, irmão, ele determina, ele é fiel para cumprir o que ele fala. Aí escuta isso aqui, percebe uma coisa, eita glória, sabe o que eu achei interessante nessa palavra? Olha que tremendo isso. Deus falou assim, Moisés, fala com a rocha e ela vai dar água. Só que Moisés vai ficar nervoso e ele vai bater na rocha. Quando ele bate na rocha, por mais que ele vai agir de modo errado, a rocha vai jorrar água do mesmo modo. Percebe uma coisa, Deus falou, Moisés, fala com a rocha e ela vai dar água. Só que Moisés ele bate na rocha 2 vezes e mesmo ele agindo de modo errado, a rocha vai jorrar água. Só que percebe, só que ele não entra na terra. Por que Moisés agiu errado e mesmo assim a rocha deu água? Sabe por quê? Porque quem falou que a rocha dá água é Deus. Por mais que Moisés não agiu de acordo com o querer do Senhor, o Senhor cumpriu o que ele falou, só que Moisés não entrou na terra. É Deus dizendo, promessa que eu faço para você, eu cumpro. Só que você não vai entrar na terra que eu prometi para você. Percebe? Deus falou, Moisés, fala com a rocha, ela vai dar água. Só que Moisés ele não faz assim, ele vai ferir a rocha. Ele vai bater 2 vezes. Quando ele bate 2 vezes, mesmo ele agindo de modo errado, a rocha vai jorrar água. Só que ele não entra na terra. Promessa que Deus faz, ele não revoga. Só que isso não garante que você vai entrar no céu. Toda a promessa que Deus fez para você, você vai até viver. Só que entrar no céu já depende de você. Depende da maneira que você vai se comportar. Percebe uma coisa, Moisés, ele desobedeceu. E ele ficou fora da terra. Olha que interessante, irmão. Por causa da desobediência dele, porque ele agiu de modo errado. Percebe, se ele falasse com a rocha. Irmão, a rocha é Jesus. Deus queria que ele falasse com a rocha. Antes de você agir, primeiro ora. Percebe? Moisés ele foi agir sem falar com a rocha. Percebe? Ele não vai falar com a rocha. Ele vai ferir a rocha. Sem falar com a rocha. Sabe o que significa isso? Quando você age sem orar, não vai dar certo, irmão. Percebe? Deus queria que ele batesse papo. Conversasse com a rocha. Só que ele não faz isso. A rocha é Jesus. Porque Paulo diz que Cristo é rocha. Então percebe? Ele não fala com a rocha. Ele fere. E quando você age sem orar, você acaba agindo para machucar. Quantas pessoas você já machucou na ação porque você não falou, não teve diálogo? Irmão, o principal é você ter diálogo. Não é só você fazer, não é só você agir. É conversar, é diálogo. Deus queria que ele tivesse diálogo com a rocha e não agisse. Só que ele não deu ouvido para o Senhor. Ele vai fazer o que? Ele vai agir sem orar. Quando você age sem orar, não dá certo, irmão. Fica com essa palavra em nome de Jesus, reflita nisso.